Vamos para mais um conto do Platão, né, que tem o Sócrates, que é Eutífron. E o que é a piedade? Durante esse diálogo, o Eutífron e o Sócrates vão debater um pouco esse conceito. O local é um tribunal de Atenas, momento antes do julgamento de Sócrates. O julgamento de Sócrates aparece mais no Apologia de Sócrates, que é o próximo diálogo que eu vou conversar. A acusação contra Sócrates é impiedade e corrupção da juventude. O Sócrates, como é conhecido, ele é acusado de corromper a juventude ateniense e de impiedade. Tudo bem? Com os deuses, com a mitologia ali e tudo mais. O encontro com o Eutífron que acusa o próprio pai. E o Eutífron, ele vai acusar o pai dele de um assassinato de um escravo deles. Tudo bem? Então, o Eutífron acusa o próprio pai de assassinar alguém e ele se ampara muito na questão ali da justiça, da piedade, o Eutífron, antes de conversar com o Sócrates. O Eutífron e essa atitude do Eutífron, não é bem vista, porque ele acusa o próprio pai. O tema central do diálogo é o que é religioso, o que é piedoso. Espelho de acusações. E eu achei bem interessante isso durante o diálogo, que é o seguinte: Sócrates está sendo acusado pelo tribunal ateniense. E Eutífron está acusando o pai. Achei interessante que nesse diálogo tem esses dois espelhos. Um que está sendo acusado e outro que está acusando. E ambos estão conversando, dialogando. Ambos acreditam agir com justiça. O Eutífron acredita que está agindo com justiça e piedade. Porque ele acusar o próprio pai é o pai dele sofrer a justiça devida pelo seu ato. E o Sócrates acredita também que está fazendo algo justo ao tirar a juventude ateniense da ignorância, trazer sabedoria. O maior objetivo do Sócrates é esse. Não é ser famoso, não é ser rico, é tirar as pessoas da ignorância, ajudar as pessoas a conhecer a verdade. A pergunta implícita é: sabemos o que realmente é a justiça e a piedade? Em seu conceito, em sua essência, a gente sabe definir o que é justiça e piedade? É isso que o Sócrates vai perguntar para Eutífron. Se o Eutífron sabe o que é justiça e o que é piedade. E durante esse diálogo, o Sócrates vai fazer isso através lá da maiêutica, né? E de toda a questão socrática que é famosa. Do método socrático, é isso. A primeira definição de Eutífron é: piedade é o que eu estou fazendo agora. Então, para o Eutífron, piedade é o ato dele de acusar o próprio pai. Ele está sendo piedoso, porque o pai dele matou alguém. Então, ele tem que entregar o pai dele para ser condenado, para ser julgado ou depois condenado. O problema ali que o Sócrates mostra para o Eutífron que isso é apenas um exemplo de um ato piedoso, talvez, mas não um conceito essencial, não é a essência da piedade. O Eutífron não sabe definir o que é piedade. Ele está tendo um ato que ele considera piedoso. Não é uma definição da essência como está aqui. Filosofar é buscar a essência, não apenas exemplos. Quando você vai buscando exemplos muitas vezes são os acidentes daquela conceito, daquela manifestação e não a sua essência. Você não está buscando a essência. É um perigo. Quando a gente vai filosofar, vai tentar fazer filosofia, a gente tem que ir sempre na essência das coisas. E aí, o Eutífron traz um exemplo de Zeus, um deus grego. Zeus puniu Cronos, que era seu próprio pai. Logo, punir o pai não é impiedade. Ele traz um exemplo. Ó. Sabe como você puxa um exemplo mais poderoso que você, de alguém mais poderoso que você, que tem mais autoridade para poder conseguir ganhar um debate? Mas nem sempre você consegue ganhar um debate com alguém com mais autoridade de você como exemplo.
Porque você não vai na essência, não adianta pegar exemplos, mais que sejam exemplos de alta autoridade, se você não vai na essência. Mas Sócrates pergunta: os deuses não discordam entre si sobre determinados fatos e dogmas e tudo mais? Os deuses discordam entre si. Então, pode ter Deus que discorde da atitude ali do, do Zeus. O dilema central: o piedoso é piedoso porque os deuses os amam, ou os deuses o amam porque ele é piedoso? Então fica um pouco nesse dilema mesmo. Vou repetir: o piedoso é piedoso porque os deuses o amam, ou os deuses o amam porque ele é piedoso? E surge esse dilema de Eutífilo. E que é difícil solucionar mesmo. Você fica pensando. E o Sócrates vai dando vários exemplos. Ele usa a arma do Eutífilo contra ele, vai dando várias analogias e vários exemplos para mostrar para o Eutífilo se ele sabe ou não a essência do piedoso. Se a primeira opção, moral depende da vontade divina. Se a segunda opção, a moral tem essência própria. Os deuses o amam porque ele é piedoso. Então, é isso. Tem uma essência própria moral. Análise lógica. Algo é visto porque alguém vê, amado porque alguém ama. Ser amado pelos deuses não pode ser a essência da piedade. Atributo acidental é diferente da essência, como eu falei. Ser amado pelos deuses, então, é um acidente. Não é a essência da piedade. O Eutífilo fala da questão do sacrifício e da oração. Sacrificar é oferecer dádivas. Orar é fazer pedidos. Isso é um comércio com os deuses? Deus não precisa de nada. Voltamos ao problema anterior. Vocês estão vendo que durante o diálogo, um diálogo bem pequeno, mas ele é muito interessante. Porque o Sócrates, ele vai colocando o Eutífilo sempre numa situação de enrascada, porque ele fica dando aqueles exemplos. E o Sócrates vai mostrando para ele que ele só está trazendo ali acidentes, exemplos, e não a essência de algo. O Sócrates quer mostrar para o Eutífilo que ele é ignorante na matéria de saber o que é piedade e o que é justiça. Esse é o maior objetivo do Sócrates. Não para humilhar o Eutífilo, longe disso. É porque o Sócrates tem essa missão. Ele quer tirar as pessoas da ignorância e trazer para a verdade. É o que importa para ele. Então, Eutífilo ele começa muito confiante e termina sem definição. Tudo bem, é melhor assim do que ser confiante no erro. É melhor você começar realmente confiante porque você está errado e terminar sem definição porque você descobriu que estava errado e ainda não descobriu o que é o certo. É bem melhor assim. A ignorância que não sabe que é ignorante é pior. A consciência da própria ignorância é melhor. O Sócrates, durante vários diálogos, fala: eu sou ignorante de tal matéria, eu não sou tão sábio quanto você. Você pensa assim: será que ele está fazendo uma estratégia para ganhar esse debate? E se pensar, não sei. Eu acho que não, sendo bem sincero, eu acho que ele realmente estava sendo sincero, Sócrates, quando fala que o outro é sábio em tal matéria, mais sábio do que ele, e ele quer que o outro o ajude a sair da ignorância. E qual é a relação com a condenação de Sócrates? Assim como Eutífilo acusa sem definição clara, o Tribunal de Atenas, a sociedade ateniense condena Sócrates sem definição clara de impiedade. E eu acho que nesse diálogo o Sócrates deixa bem claro que as pessoas, talvez na sociedade ateniense, não soubessem a essência da piedade e tudo mais. O diálogo funciona como um espelho da cidade. Temas centrais: essência versus exemplo, como eu já falei várias vezes durante o vídeo. Autoridade versus razão, que nem sempre uma autoridade tem razão. Lembra do exemplo dos Zeus? Moral depende de Deus. Religião como comércio, né? Que é essa questão da oração e do pedido, para você é um comércio com os deuses, não traz nenhuma definição durante o diálogo, tudo bem?
Ignorância e arrogância intelectual é a que é mais interessante. Talvez quanto mais ignorante a gente é sobre tal matéria, muitas vezes mais arrogante eles ficam sobre aquilo. E quanto mais nós conhecemos, mais humildes ficamos. A gente fica porque a gente sabe que não sabe muito bem, que aquele tema é grande. E eu acho que a humildade tem muito a ver com a nossa sabedoria. A sabedoria está do lado da humildade. Quanto mais sábio você é, mais humilde você é, porque você sabe que é impossível saber de tudo. Quanto mais ignorante, mais arrogante. Incrível. A importância do exame racional, de a gente fazer esse exame do que a gente sabe, do que a gente não sabe, e não ter raiva de alguém que traz pra gente algo novo, algum conhecimento que nós conhecemos. Temos que ser gratos. Na vida católica tem muito o exame de consciência, que é o exame dos nossos erros, pecados que eles trazem para a confissão. Algo eu acho que interessante a gente fazer sempre, esse exame racional de nossas ignorâncias, de nossos problemas. A conclusão, o diálogo termina em aporia, em impasse. Vários diálogos terminam assim e não tem problema. Como vimos, é melhor terminar assim do que terminar no erro. Antes de acusar, defina. Antes de condenar, examine. E antes de ter certeza, investigue. Mas é um diálogo finalizado. Esse diálogo é muito rico, mesmo sendo muito pequeno. Vale a pena a leitura. Se tiver mais alguma dúvida ou algum esclarecimento, algum comentário, é só botar nos comentários do vídeo. Até a próxima!